O Ronaldo ele colocou muito bem, certo? Vou até repetir. O Ronaldo colocou muito bem que nós vivemos. Caraca, ele colocou bem, pô. Ele colocou bem. É. Lançou? Sei, pô. Arrepiou e tudo. Que nós vivemos 1984 há muitos anos, certo? Se você puder, Ronaldo, explanar melhor ali essa sua opinião, que eu achei realmente interessante. Qual é o contexto da época, né? O George Orwell, ele era escritor, ele já tinha escrito muitos livros antes. Na verdade, todos os livros que ele escreveu foram antes, porque esse é o último livro dele. Ele escreveu o livro e morreu. Impressionante. Né? Sinistro isso, né? Mas ele era um cara que vivenciou muito bem as guerras, né? E ele tinha um posicionamento político à esquerda, né? E ele, inclusive, se colocou nas guerras, até em guerras em que ele não precisava estar, ele fez questão de participar, inclusive, como, por exemplo, a guerra na Espanha, isso nos anos 30, né, se eu não me engano, 36, alguma coisa assim. Lá com Franco, ele já era casado ele já era casado nessa época, e ele viu que assim, o fascismo lá na Espanha, embora tivesse muito a ver com o comunismo russo, ele era um pouco diferente também, né? Ao mesmo tempo que se parecia, ele não era igual, ele tinha características próprias, e assim em cada lugar, cada nação, o comunismo / socialismo, ele vai fazendo suas adaptações. E ele, mesmo sendo um cara de esquerda, ele foi entendendo dentro daquele contexto de guerra e tudo mais, que assim, até a esquerda o decepcionava naquele contexto, né? Então ele acabou se tornando a esquerda da esquerda, mas assim, dentro de um ponto de vista dele, né? Ele não estava mais alinhado com nenhum partido político nesse momento. Então, como ele é um cara que acompanhou muito bem essas questões ideológicas, além da violência da própria guerra, ele se recolheu numa ilha, lá acho que é na Escócia, se eu não me engano, né? Nos últimos anos ele já estava lá com uma doença respiratória, não sei se era tuberculose. Provavelmente é tuberculose. Todo grande gênio dessa época morreu de tuberculose. Pois é. E aí ele foi escrever o seu último livro, que é o 1984. Realmente, ele foi um livro escrito em... Assim, ele não foi escrito em 48, ele terminou de escrever o livro em 48, né? Foi publicado no ano seguinte, em 1949. Então, assim, esse é o contexto, né? Contexto de guerra e final de guerra, inclusive, né? Já tinha acabado a Segunda Guerra, mas ele ainda tinha em mente de que os ecos da guerra não sumiriam. Então, ele imaginou como seria um futuro, né? 40 anos depois, quase 50 anos depois, como seria, né, o mundo se continuasse na progressão como ele tinha visto, né? E aí ele fez essa distopia, que é o 1984, que é esse futuro muito baseado nessas guerras mundiais, só que aí ele se coloca, e isso é que é interessante, por mais que a gente, ao ler o livro, sinta que tem todo aquele sentimento russo, né? Mas a história toda se passa no bloco da Oceania, que é, na verdade, a Inglaterra e os seus aliados, Inglaterra, Estados Unidos. Então, ou seja, existem 3 grandes blocos, que é a Oceania, que é Inglaterra, Estados Unidos e aliados. É a América aí... a América, né, incluindo o Brasil. De Portugal até a parte de cima ali da Europa, uma parte. Isso, exatamente. Isso é a Oceania. Temos a Eurásia, que é a Rússia e a China é a Lestásia, né? A China, Japão, uma parte da Isso, Mongólia. China, é a Lestásia, a Rússia é a Eurásia e um pouco da Arábia também, né? Isso. E a África é esse continente que, assim, o pessoal está sempre em conflito ali para pegar partes da África, né? Então, assim, o mundo se dividiu nessas 3 grandes nações, né? Cada um com uma ideologia própria, mas todas totalitárias,
todas totalitárias, Sim. né? E isso que é interessante, porque a crítica é a Inglaterra, porque toda a história se passa na Oceania e em Londres, né? Sim. O personagem, a história Na toda pista se passa número 1. Pista número 1, Pista exatamente. número 1. Exatamente. Então, assim, e aí eu vejo que eu faço um paralelo, e é um paralelo meio esquisito, mas eu acho que faz algum sentido, como, por exemplo, aqui no Brasil, vocês devem lembrar que o Getúlio Vargas, ele era um ditador. Em vários momentos ele trocou de ditador para presidente em várias situações. Sim. Né? E ele se matou para evitar uma revolução. E ele, de fato, com esse ato, ele atrasou a revolução que só veio acontecer em 64. Né? Ou seja, ele conseguiu, com um ato político, né, com a própria morte, ele conseguiu retardar um efeito por pelo menos quase 2 décadas. Né? Eu acho que o que o George Orwell fez com esse livro, 1984, foi a mesma coisa. Ele conseguiu retardar, com essa crítica com esse livro, ele conseguiu retardar esse cenário totalitário por muitos anos. Então, ou seja, como ele denunciou de uma forma muito, muito visceral, muito, muito sinistra até, né? E na verdade o termo que ele mais usa é brutal, né? Todo mundo ficou meio que chocado com como aquilo fazia tanto sentido dentro do contexto da época, né? Então, assim, mesmo que hoje a gente viva alguns ecos de coisas que já apareciam nessa história, não são como na história, né? Então, assim, nós não vivemos hoje, né, nesses blocos tão claramente como é no livro, né? Tudo é muito mais sutil, mas ao mesmo tempo nós estamos aí sendo constantemente vigiados. Nesse momento, por exemplo, estamos na frente de celular. Eu estou na frente do celular, alguém aí está na frente do computador, e estamos na frente de uma teletela. Sim, neste momento. Estamos vendo e sendo vistos por todo mundo. Aliás, dita aí já há muito tempo isso. A diferença é que, em princípio, não estamos sendo vigiados pelo Estado, mas por empresas privadas, né? Que estão, a princípio, pegando nossos dados apenas para nos vender bugigangas. Sim, vide aí, ó, assim, não só isso é público, vide aí o que aconteceu na eleição americana, cara, do Donald Trump. Foi o que aconteceu, né? Segundo informações aí, eles traçaram um perfil ali para poder fazer a campanha com os dados das redes sociais dos americanos. Então foi basicamente isso que ele fez.